índio, um dia foi capataz, um dia foi padre, um dia foi fazendeiro, enfim, passou pelo nosso mundo na condição de encarnado, desencarnou, a essência é Egum. Só que é um Egum especial, por isso o sincretismo com o nome Exu. Por quê? Porque o Exu de Umbanda é uma entidade também boca do mundo, senhor da comunicação, que faz a comunicação entre os orixás e os seres humanos, entre os orixás e seus médiuns, e faz também a comunicação entre os orixás, e faz também a comunicação entre a Terra e Aruanda, ou pelo lado das nações, entre o Ilê e o Orum. Então, gente, Exu está na comunicação, Exu é o dom da comunicação, Exu é a lábia, é a palavra fácil, politicamente sagaz, politicamente malandro. E assim é também a pombagira, a moça. Entendeu, gente? E aí, Marlon, então, vamos lá. Por que que Exu é o primeiro a ser reverenciado nas giras de Umbanda e também nas giras de Candomblé? Porque Exu é o guardião e é preciso ter proteção? Sim. Mas principalmente eu iria além disso, meu povo. Exu, como eu acabei de falar, é aquele que faz a comunicação entre o nosso planeta, mundo físico, e Aruanda, que é como nós chamamos o plano celestial ou plano espiritual em nossa querida amada Umbanda. Correto, gente? Correto, gente? Aruanda, que é um termo do vocabulário de Angola. Tá ok? Então, se Exu é o responsável pela comunicação mundo físico ao mundo espiritual, ele há de ser o primeiro a ser reverenciado para que essa comunicação e conexão gira da tenda com a espiritualidade seja perfeita dali por diante. Não só pela questão de ser guardião, também, mas principalmente pela conexão, pela comunicação, pelo bom andamento da gira. E aí entra, é claro, no caso aí, o assunto sobre segurança, firmeza, proteção, barreira fluídica. Entenderam, gente? Bom, e aí vamos continuar o nosso papo com o Exu de Umbanda aqui. E, bom, nós falamos que através dos sincretismos essas entidades vieram a dar presença na Umbanda, receberam a denominação de Exu, que é diferente do Exu Orixá de Candomblé. Tá ok? Bom, mas Marlon, no Candomblé também tem tranca-ruas, tem marabô, tem pinga-fogo, tem sete catacumba, tem sete capas. Tem. Só que o Candomblé, ele é um culto ao ancestral. E neste culto ao ancestral, tem um espaço lá chamado para catiços. Chamado para catiços não, tem um espaço lá chamado de catiços, ou seja, um espaço para essas entidades, para esses, entre aspas, Exus de Umbanda, trabalharem também no Candomblé sobre o ponto de vista cosmológico de catiço. Ou seja, no Candomblé tem Exu tranca-rua? Não. No Candomblé tem Exu marabô? Não. No Candomblé tem catiço tranca-rua e catiço marabô. Ah, Marlon, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas lá a denominação é essa, é catiço. Tá bom, gente? Por que Marlon está falando? Porque Exu é isso, são muitas definições, muitas denominações. E aí o que eu venho lembrando, eu vou falando, vou falando, vou falando. O importante é a gente não se perder. A gente começou lá no Orixá Exu e a gente precisa dar seguimento, tá bom? Falamos do Exu na Umbanda, falamos no catiço do Candomblé. No último capítulo, nós falamos de algumas entidades de Quimbanda, né? E aí a gente começa a entrar naquele assunto onde Marlon, Exu é categorizado ou classificado em três: Exu pagão,
Exu batizado ou Exu de lei e Exu coroado. Gente, o que seria isso? Exu pagão, Exu que não tem consciência, ainda está em evolução. Exu batizado, aquele que tomou consciência e aceitou trabalhar fazendo a coisa, digamos assim, dentro de um equilíbrio. E Exu coroado, aquele que já atingiu um certo grau evolutivo, que poderia estar trabalhando como um caboclo, como um preto velho, mas que não quer continuar trabalhando como Exu por uma questão de gosto, por uma questão de afinidade. Bom, a gente precisa, como eu falo sempre, a gente precisa raciocinar, nos policiarmos e nos auto-perguntarmos se é isso mesmo, se faz sentido, se tem senso, se é sensato. Exu pagão, o Exu que ainda não tomou consciência e que faz coisas erradas. Bom, gente, se não tomou consciência e faz coisas erradas, não é Exu. Então, Exu pagão, para mim, não existe. Ah, existe sim, mas um Exu que não tomou consciência não é Exu, gente. Agora, Exu de lei, Exu batizado, aí sim. Por quê? É a entidade que tomou consciência, que foi convidado a ser trabalhado em uma doutrina espiritual que é a Umbanda. E a partir do momento que ele toma consciência, que ele tem um despertar consciencial, vamos dizer assim, ele sabe que dali por diante ele precisa fazer o quê? O cumprimento do karma, ou seja, o que é justo, ou seja, praticar o equilíbrio. E aí vem aquela questão do equilíbrio que dá a Exu aquela dualidade de bom ou ruim, de bom ou mal, né? Depois do último capítulo, algumas pessoas vieram conversar comigo, né? Me mandaram umas mensagens por zap e tudo mais. Ah, você falou que Exu é mal. Não, não é que Exu é mal. É que Exu, para cumprir um equilíbrio, um karma, ele vai fazer o que tiver que fazer. E aí esse karma é do ser humano. A culpa não é de Exu. Ou seja, eu vou colher o que eu plantar. Exu só vai ajudar nessa colheita. É só isso, gente. Né? Porque ser bom e ser mal é relativo. É como eu falei. O que é bom para mim pode ser mal para outro e vice-versa. Tudo bem, gente? Bom, então a gente falou aí agora de Exu pagão, Exu de lei, Exu batizado e Exu coroado. Ah, Marlon, como é que funciona isso, Exu batizado? Como é que o Exu é batizado? Ele é batizado mesmo? Será? Será que alguém bota o Exu de joelho lá no plano espiritual e joga água na cabeça dele? O que vocês acham, minha gente? Será que é assim? Bom, por mais romântico que eu seja, eu não vejo assim, né? E por algumas leituras, até de romances espíritas que eu já fiz, quando se diz Exu batizado, é nada mais, nada menos do que isso. Exu tomou uma consciência, aquela entidade tomou uma consciência, ele teve um despertar, e através desse despertar, ele é convidado a trabalhar, né, em caravanas espíritas, em caravanas de socorro. Dali ele começa a trilhar uma caminhada de Exu, e aí ele ganha um médium na Umbanda. Como assim ele ganha um médium? Bom, se um médium está em formação, há com certeza na espiritualidade uma falange se formando. Gente, o plano espiritual é muito, muito, muito organizado. Não é essa zona, essa bagunça que a gente tem aqui embaixo no plano físico. Entendeu? É tudo muito equilibrado. Tudo sob as asas do equilíbrio de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, sobre a tutela de nosso Pai Oxalá. Então, assim, é tudo muito perfeito. Então, quando Exu quando uma entidade toma uma consciência, se diz que ele foi batizado, porque ele recebeu a luz e a permissão para trabalhar em nossa querida Umbanda. Tá aí, pronto, mais um Exu batizado. E aí, dependendo das afinidades dele, dependendo da história dele, dependendo das origens dele, dependendo das facilidades de manipulação e conhecimento dele,
ele recebe um nome de falange. Que seria o nome de falange? Exu Giramundo. Esse é o nome do Exu? Sim e não. Ele traz esse nome, mas o nome é da falange, a falange dos giramundos. E por que giramundo? Porque provavelmente consta nessa falange entidades viajantes do mundo, viajantes de formas, vamos dizer assim, conhecedores da geografia do nosso globo, conhecedores das culturas do nosso globo, conhecedores das línguas do nosso globo, conhecedores dos mistérios, enfim. E aí ele vai parar numa falange giramundo. E aí qual é a finalidade dessa falange giramundo? Bom, o nome já está falando. Talvez facilitar negociações, né? Talvez facilitar embates mais ásperos, como negociações bem sérias, como negociações entre presidentes de um país com outro. Porque no plano espiritual, gente, há toda uma estrutura cuidando disso. E aí eu dei um exemplo só de giramundo. Essa seria uma característica do giramundo? Bom, pelo nome, sim. Entendeu, gente? Exu do Lodo, né? Exu do Lodo é a falange dos Exus do Lodo. Por que Exu do Lodo? Porque é uma entidade com uma essência em Iemanjá e em Nanã, e também em Oxum, ou seja, entidades ligadas à água. Água que gera o lodo. Lodo que é o quê? Proliferação de micro-organismos, ou seja, transformação, vida. Não é isso? E aí, quando a gente fala de transformação e vida, a gente fala o quê? Exu do Lodo é igual a mago. Por quê? Para deter o dom da transformação, o dom da mutação, não é isso? O dom da proliferação de micro-organismos, há de ser um mago, um grande feiticeiro, conhecedor das manipulações energéticas e elementais. Então, por isso, ele foi parar numa falange, essa entidade foi parar numa falange Exus do Lodo, e representa Exu do Lodo. Não é que ele tenha sido Exu do Lodo. Ah, mas eu conheço a história do Exu do Lodo. Bom, aquela aí foi a história de uma entidade Exu do Lodo. O que não quer dizer que seja a mesma história para todos os Exus do Lodo, porque nós estamos falando, sei lá, não sei, um exemplo, vamos botar aí, Marlon está falando que tem 10 mil entidades dentro da falange de Exu do Lodo. Todos têm a mesma história? Claro que não, gente. Vamos ao bom senso, vamos usar a nossa inteligência. Cada um tem a sua história. E foram parar dentro da falange Exu do Lodo pela sintonia com o assunto, pelas características, pelas suas origens. Tá ok, gente? Então é assim que o Exu é batizado. Ele recebe um despertar de consciência, ele é convidado a trabalhar numa doutrina espiritual, e aí ele é designado a uma falange, de acordo com as suas origens. Tá ok, gente? Está explicado então o que é um Exu batizado? Tá? Bom, e aí foi como eu falei, um capítulo é muito pouco para falar de Exu. Ainda tem muita coisa para falar, a gente não falou muito das moças, as divisões de Exu. Como assim as divisões? Exu trabalha nas calungas, Exu trabalha nas almas, Exu trabalha nas matas, Exu trabalha nas ruas, no mundo físico, Exu trabalha nas encruzilhadas do mundo espiritual, preferencialmente nos cantos umbralinos, vamos dizer assim, né? Nas lamas umbralinas, nos lodos umbralinos, no musgo. Tá ok, gente? Também em Aruanda, Exu trabalha em Aruanda. Exu trabalha nas igrejas. Exu trabalha nas capelas. Tá ok, gente? Exu trabalha até na batina do padre, com todo respeito. Então, gente, o assunto Exu é muito grande. Espero ter trazido para vocês um pouco de Exu. Eu vou deixar o próximo